Hello, hello! Seja muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos aprender como sair da mesa com o estômago leve. Qual a importância de você começar e adquirir esse bom hábito? E vamos para a nossa aula. Aula aqui, vamos lá. Sua mentora te ensinando princípios básicos. Gente, eu percebi, fui começar a estudar sobre isso, essa questão do estômago leve e do estômago pesado. Eu tinha o hábito de ficar sempre com o estômago pesado. Eu gosto muito de comer, por isso que eu faço jejum, né? Todo mundo sabe como é que a pessoa funciona aqui. Mas ficar com o estômago leve, eu já aprendi. Parece que você está com fome, mas não é fome. Você bebe água e passa, e você não fica focado em comida. Então, quando eu era gorda, eu estava com o hábito sempre de ficar com o estômago pesado. Nem era fome, só um pouquinho que ele ficava leve já que eu botava um peso. Então, comece a prestar atenção nos sinais do seu corpo para você ver como é que isso funciona exatamente com você, que certamente você vai conseguir vencer isso, né? Entender isso de uma forma prática em você. Então, somente o que se torna um hábito vai funcionar a longo prazo. Se não, né? Sempre aquele foquinho ali naquela hora. O erro mais comum que causa sobrepeso e problemas de saúde e envelhecimento precoce. Quando o nosso estômago está cheio, ele tem alguns problemas, né? Ele não consegue digerir, absorver os alimentos, as nossas células elas ficam mal nutridas, e nós sentimos pesados e sobrecarregados a cada refeição que a gente faz, né? Parece que tem uma bola aqui no estômago pesando. Comemos para a gente ter o quê? A gente come para a gente ter energia e para a gente construir nosso corpo. Então, tudo que comemos a mais, o corpo não usa para essas funções e vai fazer o quê? Armazenar em forma de gordura. Então, é muito importante a gente entender esse processo do nosso corpo, tá? Como é que funciona o nosso estômago? Ele é um músculo, como todos os demais, né? E como ele tem uma espécie de sanfona, ele dilata, né? Ele pode aumentar em até 40 vezes. Isso é como se fosse um pequeno campo de futebol, né? Futebol de salão. Isso quer dizer que quando a gente ingere uma quantidade de alimentos maior do que aquela que a gente precisa, o estômago aumenta de tamanho. Isso vai fazer o quê? Você comer cada vez mais. Então, a gente tem que começar a prestar atenção para a gente não dilatar esse estômago, ele ficar tão grande. Se fosse comparar nosso estômago com um tanque de combustível, ele teria aí uma capacidade, mais ou menos, um tanque de combustível, um carro médio de 55 litros. Seria possível a gente colocar mais combustível do que 55 litros, 60 litros? O que é que acontece? Ia derramar, ia transbordar nesse tanque, né? Então, como é que funciona? Bem parecido com o veículo, da mesma forma o nosso corpo funciona. Ele precisa da comida como combustível, e o fato é que o nosso estômago ele não transborda. Ele simplesmente ele vai fazer o que? Ele vai acumular esse excesso em forma de quê? De gordura. É isso que você quer? É comer demais, comer mais do que você precisa? Então, eu vou te dar agora 9 passos para você sair da mesa com o estômago leve, tá? Primeiro deles, não chegue da mesa com muita fome. Então, programe mais ou menos como você está com fome. Quando começar a sentir fome de verdade, coma, tá? E comece a observar quais são os horários que você tem mais fome. Deixa as panelas longe do local que você vai comer. Monte um prato e coma aquele prato que você montou. Não coloque muita comida no prato, né? Então, qual é a dica? Utilize utensílios pequenos. Quanto menor os utensílios, melhor você vai arrumar esse prato, tá? Divida o seu prato da seguinte forma: metade salada, que é folha, metade carboidrato, né? Um quarto carboidrato, 25% e 25% proteína. Outra coisa, evita colocar alguma coisa em cima de alguma coisa, tá? Então, deixa as coisas tudo soltas, separadas, não coloca nada em cima de nada, nem encostando com nada, que você vai percebendo melhor como é que está o seu alimento. Eu vejo muitas vezes a gente bota arroz, aí bota feijão em cima, bota feijão, bota arroz em cima, bota essas coisinhas separadas. Você vai ter mais noção do seu prato, tá? Comece se servindo pela salada e depois vá para as proteínas e os carboidratos. A partir do momento que você deu a primeira garfada, espere 5, 15 minutos para o comando do seu cérebro chegar ao comando de satisfação, tá? O comando de satisfação do seu cérebro. Então, mastigue os alimentos, ó, pelo menos 30 vezes antes de engolir. Se delicie enquanto você estiver mastigando. Descanse o garfo no prato.
Só coloque comida novamente no garfo após você ter mastigado e você ter ingerido o alimento. E pare de comer antes de se sentir cheio. Isso é muito importante. Se sobrou comida, está comendo mais, quem é que precisa do excesso, do lixo, né? Da sobra? O lixeiro ou você? Eu vejo muita gente comendo um pouco mais, que é uma toxina de escassez, né? Comendo um pouco mais para não jogar no lixo. O ideal é que você não bote comida a mais para não jogar no lixo, mas também quando estiver cheio, não precisa comer essa comida, né? Porque isso vai virar gordura. É melhor que vire gordura em você ou que vai jogar no lixo. Presta atenção. Enxergue a alimentação como uma parte da nossa vida, né, que merece atenção diária e não como algo sofrido, com data para terminar. Se você fizer assim com data para terminar, isso não vai virar um hábito e você vai voltar a engordar. Então, por que a gente tem várias estratégias aqui para você depois fazer uma alimentação consciente? Você já tem consciência do tipo de comida que vai poder você comer e nunca mais engordar. Beleza? Um beijo bem grande no seu coração e a gente se vê no próximo módulo. Jesus te abençoe. Um cheiro, se sinta muito amada e amado pela Van, tá? Deus abençoe você.